chicos! Meu nome é Jéssica e eu estou aqui junto com os meus outros amigos mediadores para fazer mais aí uma super correção para vocês, dessa vez do vestibular da UERJ 2020. Bom, primeira questão, que é a questão de número 12 na prova, diz assim: Las letras de Latinoamérica y Morro Velho manifestan una misma actitud hacia la realidad de vida del trabajador del campo. Esa actitud se puede definir como rechazo, criticidad, inconsciência, menosprezo. Bom, Latinoamérica é uma canção do grupo Calle 13, que relata, a relação explorador e explorado. Faz uma crítica social à exploração que os países latino-americanos e seus povos viveram, como podemos ver em alguns trechos que relata, por exemplo, mano de obra campesina para tu consumo, e um outro verso também que fala que soy la fotografia de um desaparecido, que se refere às ditaduras. Bom, a canção em si, toda a canção em si, é uma crítica a essa exploração sofrida por esses países, por esses povos, e também como uma forma de resistência, uma exaltação do povo latino, como podemos ver num trecho que diz: Soy América Latina, um pueblo sin piernas, pero que camina. Então, diante dessas informações que nós temos, podemos dizer que o gabarito da questão é a letra B, criticidade. Bom, pessoal, então vamos para a questão 13. Nessa questão, o enunciado destaca um termo presente na linha 3 da canção. O verso 3 dessa canção é um pueblo escondido en la cima. E o que está destacado é a expressão en la cima. Bom, eu confesso que essa questão me surpreendeu bastante, porque quem sabe o significado das palavras que estão nas alternativas, principalmente o significado da palavra do gabarito, mataria essa questão de cara sem precisar voltar ao texto. E, além disso, a gente também vai precisar ativar os nossos conhecimentos de geografia, lembrar de classificações de relevo, planícies, planaltos, etc. Nesse verso, um pueblo escondido em la cima tem até um sentido meio paradoxal, porque fala de um povo que está escondido em la cima, em cima, acima, no alto. A gente precisa encontrar um sinônimo para essa expressão, dentre as opções que tem lá nas alternativas. Na letra A, a gente encontra el valle. El valle é o mesmo que em português, o vale. E, lembrando das aulas de geografia, como eu falei, o vale se trata de uma área plana entre duas montanhas, ou seja, exatamente o contrário de en la cima. Então, descartamos essa alternativa. Na letra B, temos el prado, que também é o mesmo que em português, prado. Prado vem de pradaria, que é referente àqueles campos de vegetação rasteira, tipo pastagem, pastos. Ou seja, também não pode ser equivalente a en la cima. Então, letra B também descartamos. Bom, na letra C, a gente tem la llanura. Essa é mais complicadinha, porque o termo equivalente em português é totalmente diferente. La llanura significa planície. Mas vamos imaginar que a gente está fazendo a prova lá na hora. O que a gente faz nesse momento? A gente vai dar uma olhadinha na letra D de dado. A gente encontra la cumbre. E la cumbre parece com cume. E significa exatamente isso em português, cume. O cume da montanha, o ponto mais alto da montanha. Ou seja, parecido o significado, A gente pode considerar como equivalente a en la cima. Ou seja, gabarito da questão, letra D de dado. Gente, na questão 14, continuamos falando do texto Latinoamérica. Então a gente tem que ler o enunciado para ver o que ele pede desse texto. El texto Latinoamérica abarca aspectos sociales desde una perspectiva política y económica. La denuncia sobre la explotación económica se observa en el seguinte fragmento. Então o que ele está pedindo pra gente? Ele está dizendo que o texto
Ele abarca questões sociais desde uma perspectiva política e econômica, e ele pede para a gente identificar entre essas alternativas a que traz a denúncia sobre a exploração econômica, não é? Então, para responder essa questão, a gente vai ter que olhar para esses fragmentos destacados nas alternativas. A. Mi piel es de cuero, por eso aguanta qualquer clima. O que tá falando, gente? Minha pele é de couro, por isso aguenta qualquer clima, né? Aqui, acho que a gente pode entender, né, que os latino-americanos são pessoas fortes, que lidam bem com as adversidades e que, por isso, o clima não é um problema. Eles são pessoas que lidam com qualquer clima, com qualquer temperatura, com qualquer adversidade para trabalhar. Então, o clima não é um problema para eles. B. Mano de obra campesina para tu consumo. Mão de obra do campo para o consumo, né, dos outros. Então, geralmente o que a gente remete à mão de obra quando a gente fala de mão de obra do campo, né? Geralmente é uma mão de obra mais barata, explorada. E ele tá falando o quê? Mão de obra campesina para teu consumo. Mão de obra do campo, essa mão de obra explorada, mais barata, para possibilitar o consumo. Então, talvez aí tenha uma crítica econômica, vocês não acham? Vamos ver as próximas para ver o que elas nos dizem? Alternativa C. El amor en los tiempos de cólera, mi hermano. Aqui a gente tem uma referência à obra do Gabriel Garcia Marques, né? O amor nos tempos de cólera. Essa frase remete a alguma coisa econômica? Ela traz a vocês algo econômico? Não, né? Então, essa daí a gente já pode descartar. E a D. Aqui se comparte. Lo mío es tuyo. Fala do compartilhamento, né? Dessa ideia de união, familiaridade que permeia a Latinoamérica. Mas não tem aqui uma questão econômica, uma denúncia econômica. Então, quais das alternativas traz isso pra gente, né? Essa denúncia econômica. Vamos lembrar que o texto abarca questões sociais, né? Desde uma perspectiva política e econômica. Então, é letra B, né, gente? A que mais se adequa. Mano de obra campesina para tu consumo. Porque a gente tá falando o que a gente já discutiu aqui. Que mão de obra de campo, geralmente essa mão de obra explorada, mais barata. E é uma mão de obra que é explorada lá no campo para possibilitar o consumo, né, das massas, principalmente nas cidades. Vamos corrigir a questão 15 do vestibular. La canción Latinoamérica también denuncia la colonización violenta y los regímenes dictatoriales. El verso que se refiere a las prácticas vividas durante la dictadura es: soy lo que dejaron, soy el desarrollo en carne viva, soy la fotografia de um desaparecido, soy lo que sostiene mi bandera. Ou seja, quando a gente pensa em um verso que se refere às práticas vividas durante a ditadura, a gente tem que levar em consideração o que foi vivenciado pelas pessoas na ditadura, os depoimentos dessas pessoas, o que nós temos de relatos sobre esse período. E é interessante que a gente veja a intertextualidade do que vocês aprenderam sobre a cultura latino-americana, em história sobre esse período da ditadura, levando em consideração o que aconteceu no Brasil, por que não? A gente faz parte da Latinoamérica. Então, assim, é o nosso conhecimento de mundo sobre esse período que vai fazer com que a gente perceba por que determinado verso dessas opções é a nossa melhor opção. E aqui a gente tem a letra C, soy la fotografia de um desaparecido, como a melhor opção de resposta. Por quê? Durante esse período da ditadura, nós temos como conhecimento de que muitas pessoas foram dadas como desaparecidas. E é importante observar que por que a gente tem soy, ou seja, a primeira pessoa do singular do verbo ser, aqui dito como ser a fotografia de um desaparecido. Porque a gente tem as gerações posteriores a essa ditadura, ou seja, os netos dessas pessoas que desapareceram, os filhos dessas pessoas que desapareceram, como uma figura simbólica dessa fotografia dessas pessoas. E por isso essa ideia da fotografia, por essa questão da memória, por essa questão da semelhança, do lembrar pessoas que vieram antes da gente. E diante dessa situação de desaparecimento de determinadas pessoas, ser a fotografia de um desaparecido é ser um sinal de resistência, é ser um sinal de que eu tô aqui relembrando quem desapareceu, eu tô aqui relembrando o que aconteceu. Aquela pessoa ter desaparecido não foi em vão. Eu me lembro desse período, eu me lembro dessa pessoa e eu tô aqui representando ela, sendo a fotografia ainda
dessa pessoa que desapareceu. Pensa agora nos outros versos, porque eles não seriam adequados diante desse período da ditadura. Soy lo que dejaron. Aqui, a gente pode pensar no período de exploração. A gente sabe que a Latinoamérica ela foi muito explorada, né? No decorrer dos anos da história. E que ser o que restou dessa exploração é o que representa esse verso. Quando a gente pensa em soy el desarrollo en carne viva, sou o desenvolvimento em carne viva, a gente também pode pensar na exploração da mão de obra. Porque ter algo tão drástico como um desenvolvimento em carne viva, sabe? Algo tão brutal, é trazer essa exploração, algo bem visceral, sabe? Algo em carne viva. E quando a gente pensa na letra D, soy lo que sostiene mi bandeira, nos traz muito mais uma ideia de ideal. Sustentar uma ideologia, sustentar um ideal, sustentar uma bandeira, literalmente. Então, não faria sentido diante desse período vivido na ditadura. O que mais se adequa ao pensarmos em práticas vividas na ditadura seria a letra C. Soy la fotografia de um desaparecido. Corrigindo a questão 16 do vestibular UERJ. La espina dorsal del planeta es mi cordillera. En ese verso, el término espina dorsal se emplea en un sentido que se define como eufemístico, hiperbólico, metafórico, metonímico. Esse tipo de questão a gente tá acostumado a ver no vestibular UERJ, principalmente na parte do português. Mas agora a gente vai ver sendo empregado aqui na parte de língua estrangeira espanhol, mas é basicamente os conceitos que você já está trazendo da língua portuguesa e aplicando eles agora nessa análise desse trecho que está em espanhol. Vocês devem ter percebido que essa comparação entre espinha dorsal e cordilheira acaba gerando com que a resposta correta seja a letra C, metafórico. Porque além de uma comparação, a gente tem uma comparação entre itens que estão fora do seu contexto comum, certo? A gente tem uma espinha dorsal sendo comparada a uma cordilheira. Nesse contexto dessa música que se chama Latinoamérica, a gente tem essa espinha dorsal, que é um item do corpo humano que configura sustentação, sendo comparada a uma cordilheira, que é essa figura geográfica, a Cordilheira dos Andes, que atravessa grande parte da Latinoamérica. E por isso ela tá nesse contexto de sustentação de espinha dorsal, por atravessar tantos países da Latinoamérica. Agora eu vou dizer algumas definições dessas outras figuras de linguagem, para vocês verem que elas não são adequadas para esse trecho, tá? Hipérbole. A gente não tem um exagero quando a gente compara espinha dorsal com uma cordilheira, né? E quando a gente tem um eufemismo, que é a letra A gente também não tá suavizando determinado termo, a gente não tá abrandando determinado termo. A gente tem na letra D metonímia, não se trata de uma relação comparativa como o caso da metáfora. Bom, aqui a gente tem claro de que por mais que as palavras estejam sendo usadas fora do seu contexto normal, da metonímia, a gente não tem uma comparação, que é o caso da metáfora e que é o caso desse texto que está no nosso enunciado. Então, por mais que a gente tenha palavras sendo usadas fora do seu contexto, na metonímia, não tem uma comparação, que é justamente o que salienta a metáfora, que é o que salienta esse trecho, e que por isso nós temos a letra C, metafórico, como opção correta. Bom, gente, então vamos para a questão número 17. E o enunciado diz assim: as personificaciones em Latinoamérica revelan el envolvimiento del poeta con lo que describe. Un ejemplo de personificación está presente em... Bom, esse enunciado pede um exemplo de personificação. Mas o que é personificação? A gente tem que lembrar, certo? Bom, personificação é uma figura de linguagem que atribui sensações, sentimentos, qualidades, características essencialmente humanas aos objetos inanimados e seres irracionais. Então vamos de novo para o enunciado para entender melhor ele por partes. Las personificaciones en Latinoamérica revelan el envolvimiento del poeta con lo que describe. Ou seja, ele quer uma alternativa que tenha uma personificação da América Latina e o envolvimento do poeta. Então vamos lá. Alternativa A. Las caras más bonitas que he conocido. Aqui o autor ele diz sobre outras pessoas. Ele dá sim um rosto para a América Latina.
mas ele não se inclui, certo? Então, sim, essa alternativa responde em parte do enunciado, né? Mas não tem o envolvimento do poeta aqui, ele só fala de outras pessoas. Então não é uma resposta completa. Alternativa B. Soy lo que me enseñó mi padre. Que ele já aparece, né? Porque soy é a primeira pessoa do singular, yo. Então ele se inclui, soy. Mas ele fala sobre ensinamentos do pai dele. Então ele sim faz uma personificação dos ensinamentos do pai dele a características dele, né? Ele coloca a forma física dele aos ensinamentos do pai. Mas não envolve a América Latina, que é o contrário da alternativa A, né? Aqui ele se envolve, mas não tem a América Latina aqui. Então também não é uma resposta completa. Alternativa C. Tengo mis dientes para cuando me sonrío. Bom, novamente ele se coloca tengo, primeira pessoa do singular, yo, do verbo tener. Então ele se inclui, tá ele ali, tá o poeta aqui. Mas ele fala sobre suas características físicas, mis dientes. E não tem América Latina aqui, certo? Então, novamente, não é uma alternativa completa. Alternativa D. Soy el mar Caribe que vigila las casitas. Novamente, vamos por partes. Soy, primeira pessoa do singular, yo. Então, ele se inclui. Soy, do verbo ser. El mar Caribe. Mar Caribe lembra a América Latina. Sim, é um lugar importante da América Latina. Mas ele é um ser inanimado. E yo, ele é um ser animado. Então, ele atribuiu características físicas, que no caso é ele, a um ser inanimado, que é o Mar do Caribe. E o Mar do Caribe lembra a América Latina. Ou seja, é uma resposta completa, porque tem o Mar Caribe, que é a América Latina, e ele, a forma física dele. Ele transforma esse lugar importante da América Latina em sua identidade. Então, é uma resposta completa e certinha, é a alternativa D. E agora eu vou corrigir a questão 18 da prova da UERJ. Um pueblo sin piernas, pero que camina, oye. Está na linha 18 da canção do Calle 3. En lo que se refiere al tipo de relación entre los interlocutores, la palabra oye es una marca de... Vamos primeiro retornar ao texto para ver o que é dito anteriormente, antes dessa afirmação. Porque sempre que nós trabalharmos com fragmento numa questão, é importante retornarmos ao texto para saber o contexto daquele trecho. Se vocês retornarem ao texto, vocês vão perceber que antes ele afirma soy Latinoamérica e logo em seguida ele diz um pueblo sin piernas pero que camina oye. Percebem que o oye está querendo chamar a atenção do interlocutor? E também vamos agora focar um pouco no oye. O oye vem do verbo oír e além disso ele está conjugado, nesse caso, na segunda pessoa, né, do singular, no modo imperativo. Então, se vocês perceberem, ele está querendo chamar a atenção do interlocutor. Além disso, o oye ele é muito utilizado no caráter informal, né, para chamar a atenção. Por exemplo, você está na rua, caminhando, alguém esbarra em você, geralmente a pessoa vai falar, oye, que te passa? Então, o oye, nesse contexto, ele está sendo utilizado de uma forma informal. Então, se vocês analisarem as alternativas, a melhor opção, né, é a letra A, que é informalidade. E os outros casos não seriam porque... Nesse caso, não representa nem alejamiento, nem entusiasmo e nem cortesia. Porque alejamiento não seria, porque já está sendo ali, né, dialogado, você vê que tem um caráter mais informal, uma proximidade. E as outras alternativas não estariam de acordo com o enunciado e o texto. E é isso, pessoal. Obrigada!